A gente pode imaginar Pestalozzi, que muita gente pensa que era um educador de criança especial, né? Tem muita gente, se a gente fizer uma pesquisa, as pessoas acham isso, o que não seria um problema, mas é que não foi assim. Então, a gente pode imaginar um Pestalozzi, um educador do tempo de Kardec, onde Kardec vai estudar no Instituto de Verdun, e ele, quando ele tentou sua primeira experiência, assim, de uma forma muito mais, vamos dizer, generosa, mais larga, mais ousada, ele foi trabalhar com cerca de 100 crianças mendigas. Ele corria atrás de cada uma, porque os pais viviam das crianças. Elas pediam nas ruas, ficavam catando resto de coisa, e eles precisavam viver, eles precisavam daquilo que elas pegavam, daquele tipo de vida que elas tinham, e que eles, de certa forma, se acostumaram a lhes dar. Então, as crianças, ele foi buscar cada uma, e juntou cerca de 100, e pediu um lugar que foi concedido para ele, para cuidar delas. E ele começou o primeiro problema, não tinha quem lhe ajudasse. Então, ele tinha que fazer tudo, desde dar banho, desde limpar tudo, desde orientá-las, dar toda a instrução possível. Não havia outra escola para ele estudar, tinha que ser com ele mesmo, para elas estudarem. Então, ele, de certa forma, cria uma ideia de educação que vincula a instrução intelectual à vida como um todo, que é uma das coisas fundamentais no pensamento educacional de hoje. E como mediunidade é a nossa abertura para a educação do nosso espírito, nós vamos começar refletindo mais um pouco sobre o que seria a educação do espírito. Então, nessa primeira experiência de Pestalozzi, ele coloca uma coisa que é muito importante para a gente hoje, que é a ideia de que em todo ato educativo nós estamos implicados. Se a gente está educando, a gente está implicado em aprender tanto quanto o que está aprendendo com a gente. Não existe uma via de mão única. Eu ensino e não aprendo. Não existe. Não existe. Eu estou ensinando isso, mas eu não estou me transformando. Também não há educação. Se você não percebe que o outro se transforma, você também não seria capaz de se perceber mudando. E, portanto, não se considera um processo educativo. Esse processo tem que ser uma via de dupla mão. Assim, se eu percebo, vamos dizer, um casal que está em crise, se você percebe, você diz, a gente vê alguém dizer, vamos dizer que a esposa diga, ele não muda, e ela vai querer que ele mude. Então, tem duas coisas que ela vai descobrir, que ninguém muda ninguém, a gente muda a relação. E a relação pode mudar o sujeito, com certeza. A outra coisa é que ela, se houver um esforço dele de modificar-se para, vamos dizer, construir uma relação, se há um esforço consciente, inconsciente, um esforço da pessoa inteira para construir uma relação, pode ser que a pessoa que está querendo que o outro mude não perceba que o outro muda, porque ela também não se percebe mudando. Tem muita gente que diz assim, eu vou roubar na política porque todo mundo rouba. Então, não é assim, não é por aí, né? Não é por aí. Na verdade, isso, se você se percebe capaz de mudar, você vai se perceber capaz de mudar qualquer pessoa. Um sistema penitenciário, por exemplo, ele é criado para reeducar. Ele é criado para educação. Em síntese, é transformação. Só que quando a gente pensa em mediunidade, a gente pensa em como é que a gente pode educar o nosso espírito, como é que a gente pode se sentir
um ser espiritual. Então, a gente tem que descolar, vamos dizer assim, de um certo naturalismo, de uma certa obviedade com relação à nossa vida material. A gente tem que sair da mesmice. Não, está tudo sob controle, porque eu estou pagando a conta, porque isso. A gente teria que se perceber espírito aprendente, que transitoriamente vivencia determinadas experiências e que precisaria, rigorosamente falando, na mediunidade com Jesus, que é o pensamento espírita, aproveitar a experiência do mestre, a experiência de Jesus. O evangelho de Jesus é a experiência de um Cristo planetário. Um espírito que há cerca de 4,5 bilhões de anos construiu, dirigiu e dirige o planeta. Eu costumo dizer, a gente às vezes cansa educando um adolescente, não é? Um grupo de pessoas, não tem ideia do que é 4,5 bilhões de anos, um espírito cuidar de todos que estão vivendo a experiência planetária na Terra, não é? A gente não tem ideia. Então, a experiência de um Cristo, por isso que a espiritualidade diz, ele é nosso guia e modelo, que são dois aspectos fundamentais no aprendizado pela experiência. Alguém é guia porque a gente não sabe o caminho. É modelo porque ele se oferece como referência. Ele viveu uma experiência que dá condições dele se ofertar para a nossa experiência evolutiva como uma experiência, vamos dizer, modelar, uma experiência que serve para a gente pensar a nossa. Então, a mediunidade com Jesus, ela já é um marco diferencial da doutrina espírita de outras formas de utilização da mediunidade, que foi, na verdade, algo que durante toda a história ela existiu. Existe, está na base, diz Herculano Pires, a mediunidade de todas as religiões, de todas as manifestações religiosas, de todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Esse diálogo, vamos dizer assim, com o plano espiritual, com de onde viemos, para onde vamos, e agora, como eu me comunico com eles lá. Então, em todas as épocas, houve esse diálogo. E Kardec avança mais ao dizer, todos são médiuns. Praticamente não existe alguém que não tenha pelo menos o rudimento, é muito raro, raríssimo, o rudimento dessas faculdades. A ideia de que todos somos médiuns e de que a mediunidade é uma faculdade orgânica já encontra respaldo hoje nos estudos do educador Sérgio Felipe, do médico Sérgio Felipe Oliveira, sobre a glândula pineal. Então, a glândula pineal todos têm. E ela é uma espécie de órgão senso-perceptivo que faz com que a gente vá captar estímulos do ambiente. Às vezes eles têm descoberto hoje que às vezes a pessoa está muito ansiosa ou com um processo depressivo ou com transtornos de qualquer natureza e que há uma captação de estímulo que ela não reflete, que ela não sabe digerir, que ela não sabe trabalhar. Então, há um excesso, vamos dizer, de estímulos, de captação do que o pessoal está pensando. Você chega numa sala, ou na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, e às vezes você capta o clima mais do que você imagina conscientemente. Você capta o que a pessoa pensou, o que a outra... Você capta um tanto de coisas que às vezes você não elabora. Você não trabalha conscientemente esses elementos. Mas você capta. E nisso... Às vezes você se complica se você não está no processo de educação mais consciente, não é? De educação do seu espírito. Então, a mediunidade é algo que a sua sensibilidade de contactar estímulos que estão no plano encarnado e os desencarnados também. Então, é uma faculdade medianímica que tem a nossa alma e a alma dos espíritos que já não têm o corpo de carne, como nós, né? Então, por que o medo da mediunidade, não é? Por que a demonização da mediunidade? Hoje em dia, há algumas vertentes
de alguns. É bom dizer o nome porque a gente não está dizendo nada contra, está constatando uma coisa que já se estuda. Porque é uma coisa indefensável você demonizar a mediunidade, dizer que é Satanás, essas coisas, que é uma vertente de... Algumas religiões têm enveredado um pouco por essa demonização da mediunidade. Isso não tem sentido, porque as expressões das religiões, elas devem ser acolhidas com todo respeito. Então, a mediunidade, na perspectiva espírita, que a gente vai focalizar, é uma grande oportunidade de educação do espírito. Porque ela, sobretudo, nos chama a atenção para as nossas necessidades de transformação. E educar é se transformar nessa direção de Jesus como guia e modelo. Então, eu precisaria me transformar. E como é que eu vou perceber as situações de transformação? Ora, quando eu me percebo aprendente, vamos dizer assim, implicado em todos os atos de convívios sociais que eu vivo, quando eu percebo que eu estou construindo, se eu sou do Francisco de Assis, hoje eu estou construindo a história do Francisco de Assis, desse centro, eu estou construindo a história do movimento espírita, eu estou construindo na minha casa, quando eu vivo de determinada forma a minha feminilidade, eu estou construindo a história da questão do gênero na minha família, na minha casa. Eu estou construindo nos espaços que eu transito. Naquela profissão que você tem, você também está construindo, intervindo nos ambientes que estão tratando aquelas questões que você, de certa forma, representa, que você vive. Então, a mediunidade ela vai chamar para você olhar tudo isso que você faz no trabalho, na vida pessoal, em todos os cantos. Você vai olhar isso também como espírito. Porque o espírito ele está reencarnado, tem as várias dimensões, a dimensão afetiva, a dimensão psíquica, a dimensão... A gente se preocupa com o dinheiro, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão política, com certeza. Todas essas coisas são importantes, mas, como a gente gosta de dizer, é insubstituível pensar em si como ser espiritual. E isso não acontece por geração espontânea. Você tem que buscar momentos como esse, em que você se coloca... Hoje, se eu fizer uma reflexão nessa palestra, quais são os grandes dilemas da minha evolução hoje? Em que eu estou sendo chamada a me transformar? Eu estou sendo chamada a me transformar. Você está no desemprego, vivendo uma situação de desemprego. Você analisa, não, tem a coisa do Congresso, tem tudo isso, não é? Claro, nós estamos numa crise, não sei o quê. Isso extrapola também, é uma crise também do capital. Tudo isso está valendo. Ninguém é alienado, não. Espírita não é alienado das situações. Agora, você pode pensar assim, sim, mas em desempregado, procurando emprego, aí eu vou analisar como eu puder, com todos os dados, né? Mas o que eu estou aprendendo nessa situação para meu espírito imortal? O que eu estou aprendendo? Eu estava convivendo com um rapaz que a sogra dele disse, ele era extremamente orgulhoso. Ele tratava a mulher muito mal, mas com esse desemprego de 1 ano, ele já arranjou trabalho, graças a Deus, foi refletir um pouco. Ele mudou com todos nós e com a esposa. Ele ficou mais humilde, porque foi ela que sustentou a casa. Então, isso, às vezes, o espírito traz dilemas que ele precisa perceber que naqueles desafios da sua vida, ele está sendo chamado a aprender determinadas coisas que ele não aprendeu em 20, 30 encarnações. E a mediunidade, quando é que entra aí? A mediunidade, ela não é só... As pessoas dizem receber espírito, ou ser psicofônico, ou ter uma vidência. Todos somos médiuns, a mediunidade é a inspiração sua, a intuição, não é? Você está refletindo, está pensando na sua vida, faz uma prece profunda, o seu guia espiritual se aproxima, você começa a pensar de outro jeito, você estava pensando deprimida, ontem chegou uma pessoa nas minhas tarefas,
de educação, e ela estava desmontada, porque a mãe já tinha tentado suicídio várias vezes. E ela não dava conta, porque a mãe era a mãe. Ela já cuidava da mãe, para a mãe não fazer isso, mas estava muito pesado, sustentando uma família de 10 pessoas, uma pessoa ainda em faculdade. Então, ficou muito pesado para ela, ela estava chorando descontroladamente. Então, a gente vai refletir. Eu disse assim, é impossível pensar no seu caso sem ser como espírita. Porque é importante que você perceba que valorizar o que você está vivendo, você vai valorizar ao máximo, pensando em si como ser espiritual. Mas você não vai sucumbir, não vai ficar rebocada pelas circunstâncias. Você vai perceber o que eu posso aprender disso, o que é meu e o que é da minha mãe. Você pode amar infinitamente sua mãe, pode sustentá-la, como vem fazendo, mas tem alguma coisa que é da aprendizagem dela. Ter separado do marido, não foi você, se separou do seu pai, mas ele é marido, é dela, né? Então, alguma coisa da dor que você sente é dela, alguma coisa é sua. Essa ideia de não controlar tudo, não controlar o outro, e perceber que mesmo que eu ame infinitamente as pessoas, tem alguma coisa do caminho evolutivo delas que eu posso partilhar com imenso amor, mas que é do outro. É muito importante. É muito importante porque a gente vai tendo mais consciência, inclusive, dos aspectos em que a gente interfere na vida do outro mais do que devia. E do que a gente abdica de protagonizar a nossa história mais do que devia. Vamos dar exemplos. Naquela festa que Jesus faz nas bodas, outro dia a gente estava numa festa no nosso centro e a gente pediu para uma pessoa, para a gente discutir essa questão da festa das bodas, que Maria chega para Jesus e diz que faltou vinho, né? Ele faz a multiplicação dos pães, do vinho, todo mundo conhece isso, né? Faz parte do imaginário cristão, do Ocidente inteiro, né? Aquele Cristo atendendo o pedido da mãe. O Pedro surpreendido, mais vinho, mais festa, né? E Jesus dizia, conheces a alegria de atender um amigo, né? Mas o mais importante aí é a saída de Jesus para a situação de assistir algo, assistir a festa para cooperar, protagonizar a mudança, a necessidade de suprir uma carência coletiva, a necessidade de intervir numa determinada direção naquele ambiente em que ele estava. Isso significa mediunidade. A atenção que a gente vai ter naqueles ambientes que a gente é chamado, para sair de uma situação de assistir, como as pessoas dizem, de camarote, né? Querem dizer assim que, tipo assim, eu não estou nem aí, né? Não estou nem vendo, né? Que as pessoas dizem às vezes, né? Para uma situação em que ela diz, eu me importo com você, eu me importo com isso, eu vou cooperar. Jesus multiplicou pães e vinho, mas nós podemos fazer o quê? Nas situações em que a gente está. Essa atenção, em que eu vou cooperar, é um fato mediúnico, que a gente vai viver como um fato do Espírito. Fato do Espírito é um conceito de Eurípides Barçanufo que quer dizer as características de cada um pessoalmente. Cada um tem características pessoais que na ambiência reencarnatória, que são os lugares que você é chamado a viver, você vai ser atraído a vetores atrativos, como ele diz, por determinadas situações e pessoas. Não é que a gente tem um Jesus ou um Cristo um Deus que fica como se fosse assim, atrás da gente, feito um não é assim, uma pessoa perseguindo outra, como um Deus medieval, como se pensava que Deus era, no período da Idade Média, não é um rei medieval que botava tantos para um lado, tantos para o outro, tantos condenava, tantos não condenava. Essa visão, ela não tem respaldo no pensamento espírita. Deus está muito mais próximo de ser um pensamento universal, muito mais próximo dos novos paradigmas,
holísticos, paradigmas quânticos, que a gente sai de uma ideia do universo como um mecanismo, como uma máquina, como um relógio suíço, para a ideia de um pensamento que sustenta o universo. É diferente. E esse pensamento sustenta tudo. O fluido cósmico universal, diz André Luiz, e diz Paulo também, ele diz do fluido cósmico, é a matéria básica, elementar, que tudo constrói. Vocês sabem disso, inclusive o nosso corpo espiritual, que é indestrutível, o perispírito. Então, e ela constrói as coisas do mundo, vamos dizer assim. Essa matéria básica, primitiva, André Luiz diz, é a substância divina do todo sábio. É a substância divina do todo sábio. Nós estamos em Deus como os peixes no mar. Aí dá para entender, não é? O que é Deus permeando todo o nosso caminho. Nós estamos em Deus como os peixes no mar. Paulo, daquele jeito dele, dizia, nele vivemos, nele nos movemos, quer dizer, nos transformamos. Então, Deus permeia tudo que a gente vive, se a gente está nele como os peixes no mar. Então, se você é atraído por determinadas pessoas e situações, não é um Deus persecutório que está lhe perseguindo, não é um fatalismo que está acontecendo. É uma visão de Deus que precisa alimentar a sua existência. Que mostra que, como disse André Luiz, todas as situações do seu cotidiano estão magneticamente preparadas, vamos dizer, lhe oportunizando essa atração por pessoas e situações exatas que vão lhe modificar. Então, não há carta trocada, não há, nesse sentido, o acaso não existe. Mas é preciso entender que essa atração por situações e pessoas vai exigir de nós a nova resposta reencarnatória. Nós não precisamos responder às situações de hoje como respondemos antigamente e nos encrencamos e tropeçamos no mal e fizemos muitas bobagens. Hoje em dia, tanto vários palestrantes trabalham muito um caso do livro Ação e Reação, que mostra que em que o instrutor Silas mostra que todas as pessoas têm um tema central na sua vida, aquela área em que ela erra mais, em que ela reencarnou para aprender mais naquela área. Não é que as outras coisas não sejam importantes, tudo é importante. Diz Drummond, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas tem uma área que é o tema central, aquele seu tema. Às vezes é sexualidade, às vezes é o orgulho, às vezes é a indiferença, às vezes é o egoísmo, às vezes é o poder, às vezes é o dinheiro. Então, você conhece. Como é que você sabe qual é o seu tema central? Os espíritos dizem, porque você passa o tempo pensando nele. Se você tem dificuldade com o chefe, aquele orgulho, você passa o dia todo ruminando aquilo que acontece. Se é dinheiro, todo mundo fecha os olhos e lembra. Uma pessoa você conhece, que pode ela ter as coisas, mas ela pensa todo o tempo em dinheiro. Todo mundo conhece, né? Uma pessoa que às vezes tem uma mulher que ele ama, mas não pode ver um rabo de saia, se enrola todinho. Todo mundo conhece também, né? E eu não estou nem falando só de homem, tem a questão, hoje em dia a gente tem que ter uma ideia mais aberta de família. Outra coisa que é importante, não é só a família, homem e mulher, tem todo tipo de família, é importante a gente compreender, aceitar e respeitar. Família com 2 mulheres, com 2 homens, com avô e criança, avô e neto, são famílias. E o espírito está aprendendo naquela situação, como também deficiência de qualquer natureza, física, visual, transtorno, o espírito está aprendendo e nós que estamos partilhando daquela aprendizagem também estamos aprendendo. É tão importante uma criança especial para ela mesma como para a mãe e o pai. Estava vendo um palestrante falar que o pai dele e a mãe tiveram uma criança com hidrocefalia, me parece, e eles disseram, ela viveu 4 anos.
depois que passou, eles tiveram uma dificuldade imensa para aceitar. E disseram, passou o tempo, eles disseram, foi nessa situação que eu mais aprendi, que eu mais amei, que eu de fato vivi. Né? Quer dizer, as situações não estão na nossa vida por acaso. E elas são tão rápidas, tão transitórias. E aí vem outro conhecimento importante que tem no Código Penal da Vida Futura, que é uma parte do céu e inferno, justiça divina segundo o Espiritismo, que diz que todo sofrimento tem data certa para acabar. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Vai mudar o sofrimento, porque você aprendeu. Não quer dizer que você já é feliz, completamente feliz. Porque na Terra a gente tem uma felicidade relativa, porque a nossa imperfeição não permite a felicidade. Se você não consegue ver alguém que tem mais do que você, você não vai ser feliz, né? Se você não consegue viver com o seu ciúme, você não vai ser completamente feliz. E isso é compreensível. A gente olha para a gente, olha para os outros e percebe, não dá para ser completamente feliz, mas eu vou trabalhar nessa direção, superando as minhas imperfeições. As pessoas que têm dinheiro, às vezes, são tão infelizes que têm muito dinheiro, porque passam o tempo assombrada, não é? Mais do que uma pessoa que, às vezes, convivia com pessoas que não tinham quase nada, não é? A inveja e tanta coisa assim. Cada um vai conhecer quais são as suas tarefas de aprendizagem fundamental. Isso é mediunidade, porque o plano espiritual lhe conduz para elas. Também, você acha ajuda para aprender com elas. Inclusive, quando você está cumprindo suas tarefas, há um tipo de pacificação interior que é sem igual. Você percebe, pode dizer. Ele está trazendo a questão do animismo e da mediunidade. Como é seu nome? Ângelo, o meu é Ângela. Interessante. Olha, Ângelo, as pessoas se perturbam muito com isso de animismo, porque a ideia que se tem é de que é como se o conteúdo anímico, que é anímico vem de ânima, quer dizer alma, da alma da pessoa. Mediunidade é quando há interferência do plano espiritual. Na verdade, sempre há interferência, porque a gente vive entre dois planos, mas há uma dominância da sua alma. Aí a gente chama anímico, né? Animismo. E uma dominância da intervenção, vamos dizer assim. Aí a gente chama mediúnico. Então, às vezes, a orientação é sempre assim. Se você, ele disse que no começo do desenvolvimento mediúnico dele, ele sentia muitas coisas físicas, mas isso não quer dizer que era animismo. Quer dizer que há uns sintomas também assim, porque você capta, você tem a pineal, é um órgão senso-perceptivo, não é? Você percebe os estímulos eletromagnéticos, percebe outras dimensões. Então, você vai sentir com o seu corpo físico também, pode sentir taquicardia, várias coisas. Isso não é animismo. O animismo não deixa de ser porque é da sua alma, é seu, mas é também influência, pode ser influência dos espíritos. O que as pessoas se perturbam é porque, às vezes, a pessoa que vai ser o dialogador, que hoje chama no lugar de doutrinador, não é? A pessoa vai orientar, por exemplo, ele recebe um espírito, como o meu amigo aí ele recebe um espírito. Toda mediunidade tem sintonia, diz André Luiz, e filtragem. É que sempre há algo seu, como um poço que tem aquele restinho de areia, quando você pega a água. Alguma coisa no que você diz é seu, ou no que você transfere, fala do espírito é seu. Até porque o espírito traz algumas mediunidades, aí tem uma variabilidade grande. Você capta o pensamento e vai traduzir com as suas palavras, às vezes. Aí, como as suas palavras têm aquele vocabulário um pouco limitado, a pessoa diz, isso não é o espírito, não, isso é ele, né? Desconfia, porque o mecanismo
Às vezes você traduz o pensamento, entendeu? Tem vários tipos. Na psicografia, por exemplo, que é mais fácil de se estudar, ela pode ser mecânica, o espírito pega seu braço, como Chico Xavier. Escrevia com uma mão, escrevia com a outra, escrevia de trás para frente, você tinha que ler no espelho, né? A psicografia mecânica, na psicografia você entende os mecanismos que eles vão se repetir nas outras. Você dava o braço e o espírito usa. Agora, você pode vir o texto na hora que você está escrevendo, você percebe que está escrevendo na hora. E pode vir antes, vem como um pensamento que você traduz e escreve. Esse último é o que tem mais, costuma haver mais conteúdo anímico. Mas nem sempre, também depende do seu esforço como médium. E depende de várias coisas da sua mediunidade. Então, a gente não deve supervalorizar. Eu não vou desenvolver minha mediunidade porque eu tenho medo de ser eu mesma. Será que aquilo sou eu? Não tem problema se você está ali e um coordenador vai trabalhar com... Você fala, manifesta algo, ele vai orientar você. Se tem uma parte que é sua, tudo bem. Se é o espírito, tudo bem. No sentido de que sempre há filtragem, entendeu? Sempre há sintonia e alguma coisa você diz do seu jeito, sabe? E porque você, às vezes, traduz o pensamento do espírito com o seu acervo mental. Então é muito importante a gente perceber o que é fundamental na mediunidade, que é essa nossa transformação. Ela nos ajuda a experienciar as situações de transformação da nossa vida, atentando para a ideia de que somos seres interexistentes, estamos em 2 planos. Então, se você percebe que tem uma chamada para resolver determinada questão de uma forma mais intensa, ou na sua sexualidade, na sua vida afetiva, com relação ao seu dinheiro, com relação à sua colocação social, a um doente terminal na família que você não sabe como lidar, a um Alzheimer, a uma dificuldade com o filho que está com a viciação, droga, sexo, qualquer substância, hoje chama transtorno por uso de substância, não é? Se você percebe que há esse chamado para uma aprendizagem, perguntar o que eu vou aprender é fundamental. Isso as pessoas podem perguntar nos variados estudos das variadas coisas do mundo. Mas se perguntar assim, que espíritos estão me acompanhando nessa aprendizagem? Quando eu ajo com violência, certamente não são espíritos bons. Então eu tenho que fazer uma leitura disso, para que eu não perca as chances de aprender com a minha encarnação. Se você percebe que está se direcionando para o trabalho de uma forma muito mais tranquila, para o seu trabalho, que você tem desafios difíceis, mas que você já percebe que tem que aprender algumas coisas ali, você está refletindo sobre isso nessa sua reflexão, que as pessoas chamam de prece, que a gente chama de prece, e que ela tem um sentido muito largo no pensamento espírita, não é uma coisa decorada, mecânica, é um pensamento na diretiva que se conecta com a espiritualidade para pensar a vida. Então, quando você vai ter essa reflexão, é evidente que você traz o plano espiritual que lhe ajuda para pensar a sua vida com você. Se você lê sobre anjo guardião, por exemplo, é uma das páginas mais longas. São mais de 6 páginas sobre anjo guardião, ou anjo da guarda, ou guia espiritual. E os espíritos dizem a Kardec, eles estão loucos que a gente peça ajuda a eles. Então, você vai fazer uma coisa, se você pedir todo o tempo, ajuda ele para as suas coisas da vida que você precisa decidir, ele gostará imensamente. Isso não quer dizer que ele seja babá, não. Ele pode estar em outro lugar, mas ele tem como chegar rápido, atingir você, por causa da evolução dele. Ele lhe atinge onde você se eleva para pensar nele, ele está junto de você. E diz o texto espírita dos espíritos superiores, ele lhe ama como ninguém, porque ele conhece profundamente. Um anjo guardião ou guia espiritual, ele só tem você para ser o guia. Ele pode fazer outras tarefas, mas não é guia espiritual de 2 pessoas. Ao mesmo tempo, não. Então,
aqui, o mentor é outra coisa, o mentor da mediúnica é outra coisa, são muitos. A gente tem que pensar em termos de equipe de médios, equipe espiritual, entendeu? O seu, a gente chama mentor, não, pode chamar mentor, guia espiritual, anjo guardião, é tudo a mesma coisa. Então, agora você pode viver determinadas tarefas que às vezes você precisa de um espírito especial para lhe ajudar naquilo. Aí você pode acrescentar, quando você tem uma tarefa muito especial, coletiva, às vezes, eles podem pedir a ajuda de um espírito que também coopera com o seu guia espiritual. Mas há sempre inúmeros espíritos que cooperam. Se você está trabalhando na sua família, tem os espíritos que ajudam sua família, é um conjunto deles, um conjunto que ajuda cada pessoa, um conjunto de espíritos que ajudam aquela sua questão que você trabalha socialmente, que você vive dela como um trabalho, que naquele lugar que você trabalha, faz o trabalho voluntário, também tem uma equipe que vai aproveitar seu movimento de generosidade, seu movimento de aprendizagem. Todo o tempo nós estamos entre dois planos. O que a mediunidade faz é ajudar você a conviver com isso, de certa forma, tendo mais consciência, protagonizando mais suas escolhas. Sendo como aquilo que Jesus fez na festa, não é? Saindo de assistir o que você faz, que eu estava, semana atrasada, vendo uma pessoa que estava roubando na determinada instituição, e ela dizia, mediunicamente, num trabalho que a gente fez para ajudá-la, ela dizia, meu Deus, eu estou fazendo coisa errada sem parar e não consigo parar. Então, é como se a pessoa não assumisse as rédeas do seu pensamento, das suas escolhas, das suas experiências. Então, ela fica, aí nessa hora, os espíritos inferiores que utilizam, por motivos diversos, querem influenciar uma pessoa para fazer bobagem, para fazer o mal, ou que tem raiva dela. Porque sempre a gente vai ter gente que nos ama e gente que não ama tanto. E gente que está em perturbação e que quer se locupletar ou quer vivenciar uma experiência sem qualidade, de qualquer jeito, com qualquer pessoa, em qualquer hora, né? Sempre há. Se eu for lá para a esquina, ficar esperando, vai ter gente que vai querer fazer coisas que não têm valor para a alma, como eu gosto de dizer. Isso também do ponto de vista espiritual. Então, a gente não pode mistificar muito isso para fugir de aprender com a mediunidade. Se todos são médios, todo mundo aqui devia estar aprendendo na mediunidade, vinculada ao centro espírita. É uma aprendizagem que muda o sujeito, muda radicalmente. Porque você todo o tempo descola dessa ideia de ser objeto das circunstâncias, das ações das suas relações. E passa a ser sujeito. Não, eu vou escolher experiência, como eu gosto de dizer, como quem escolhe comida. Ninguém vai comer comida estragada. Eu vou escolher pensamento. O Chico Xavier tem uma frase que eu sempre repito. Ele diz, os pensamentos viciosos ou doentios é como o passarinhozinho, que às vezes pousa aqui e você... É um mau pensamento, ele sempre vem às vezes, mas você não deve deixar que ele faça ninho. Olha que belo, as imagens do Chico Xavier, as metáforas do Chico Xavier. Então, você não deve deixar que ele faça ninho. Quer dizer que ele dê um bocado de filhotinho, aquele pensamento mau. Você passa o dia todo igual um disco enganchado. Ah, mas esse chefe, ah, mas essa minha irmã, ah, mas o meu dinheiro, ah, mas aquela fulana, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Então, quando você começar a enganchar o disco no mesmo pensamento, disse, vixe, a sintonia não está boa. Eu posso equacionar, como a gente diz, elaborar isso e viver, e partir para fazer as coisas. Porque senão eu vou estabelecendo um tal... o pensamento tem sentimento, né? O pensamento tem sentimento. A concepção espírita, que já tem fundamentação também em outras vertentes de pensamento, ela mostra que o pensamento, ele tem um teor vibratório, ele tem cheiro, ele tem várias coisas, aroma, ele tem várias coisas. O pensamento, eles dão muito exemplo do Chico Xavier, quando a irmã dele matou o cachorrinho dele, ele chegava 3 horas, ainda ficava cuidando do cachorro doente, ela disse, eu vou resolver o problema, eu matei o cachorro.
ele fica magoado, sentido, e fica com aquela mágoa. Chega uma hora que Emmanuel diz, na mediúnica, você vai continuar magoado? Ele disse, eu estou magoado? Ele não tinha consciência que estava muito magoado. Não, você está atrapalhando a sua mediunidade, você está guardando uma mágoa que está lhe atrapalhando. Pense um pouco. Aí ele disse, não é? Pois é, eu fiquei magoada então. Ele disse assim, o que eu faço agora? Ele disse, pense uma coisa que ela gosta. Ele deu uma ideia, porque quem convive com a gente dá uma ideia, não é? Ama, né? Mesmo que ele fosse um espírito, ele convivia, era responsável por a obra mediúnica do Chico Xavier, o Emmanuel, né? O espírito Emmanuel. Então ele disse, dê uma coisa que ela gosta muito. Aí ele comprou uma máquina de costura. Imaginou quanto tempo ele não pagou, porque ele era muito pobre. Quando ele entregou a máquina, o Emmanuel disse, olhe para trás agora. Ele via o pensamento, ele não é ele se concretiza como matéria. Ele via aquelas, não era mais aquele pensamento que ela emitia para ele de raiva e de larvas mentais. Ele via outra coisa. Então, na verdade, é importante a gente perceber, então, que o nosso pensamento, ele carrega sentimentos para o que a gente está pensando. Ele carrega nele os sentimentos. E, de alguma forma, a gente interfere no mundo quando pensa. Então, é importante esse controle. E não só quando pensa, quando a gente fala e quando a gente faz. Essa ideia de intervenção no mundo é muito importante para a gente pensar a mediunidade. Mediunidade é esse laço com o plano espiritual para que na nossa intervenção no mundo a gente possa se transformar. Transformar em que direção? Como a nossa mediunidade tem o parâmetro, a referência do Cristo, de Jesus, um Cristo planetário, com uma experiência de amor indiscutível, né? É lógico que essa é a referência. Dialogar com esse Cristo que nos modifica, que nos vai fazer se aproximar das tarefas da amorização, do amor na nossa vida, é a grande tarefa do desenvolvimento mediúnico. Por isso que o Kardec diz em algum momento, desenvolver a mediunidade é fazer o bem. Mas algumas mediunidades, a gente sempre gosta de dizer, às vezes a gente está num processo, num mundo muito capitalista. Então, às vezes você faz bem pouquinha coisa e as pessoas já acham que você faz muito. E no pensamento espírita, o bem é uma virtude ativa. Não basta só não fazer o mal. Você tem que fazer todo o bem que puder, porque você será responsável por todo o mal que advier do bem que você deixar de fazer. Olha, a gente pode até não alcançar isso, mas a gente não deve distorcer, porque foi assim que foi feito com o cristianismo anterior, com alguns pensamentos. As pessoas distorceram para ficar mais cômodo para elas. Mas o pensamento espírita vai acontecer uma coisa, se eu posso intervir para o bem. A gente não pode fazer todas as coisas do mundo, senão a gente não trabalha, né? Não chega em casa, se for saindo, pegando toda a tarefa. Mas dentro do seu âmbito de ação, dentro das tarefas que você acha que são suas, e aí é que crescer sempre envolve uma maturidade maior nesta escolha, não é? Dentro desta sua atividade de escolher, você deve pensar, se eu não intervir assim, eu vou ser responsável pelo mal que advier desse bem que eu deixar de fazer. Porque o bem é uma virtude ativa. Não basta não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. A Joana diz, inclusive, que por isso que algumas pessoas entram no que se chama processo obsessivo, que é a influência perseverante de um espírito, vamos dizer, que não tem uma qualidade diretiva para que você estabeleça uma sintonia com ele, uma qualidade positivada, uma qualidade de amor, vamos dizer assim, no laço que ele cria com a sintonia dele contigo. Ele não tem essa qualidade amorosa, vamos dizer assim. Aí você sintoniza, ele está querendo fazer coisas que prejudicam o outro, coisas às vezes muito graves. E você estabelece uma sintonia com ele,
isso se chama processo obsessivo, que é uma influência perseverante. A obsessão, ela tem uma característica. Não é qualquer influência, é uma influência que persevera no mal, certo? E também a gente não deve se espantar muito. Ivone Pereira, que é uma grande médium, ela sempre amou muito os espíritos que estavam sendo chamados de obsessores, porque estavam imersos naquele momento numa experiência que não tinha uma matriz positiva, não tinha uma amorosidade. Então, e ela os amava profundamente, porque a gente sabe que só o amor tem condições de curar as feridas da alma. Só a experiência do amor. As outras experiências são contenções, limites, qualquer coisa que tem valor, mas não modifica o sujeito. Só a experiência do amor vai ser capaz de modificar profundamente as pessoas. E se você muda a sua relação, amando mais, é possível que o outro aprenda algo também do amor com você, como você aprende com ele. Então, vale quando a gente pensar em mediunidade, eu sempre gosto, faz um efeito para o meu coração, eu lembrar da experiência de Jesus com Pedro, em que ele um dia estava muito triste pelo que acontecia na casa do caminho que ele dirigia. As pessoas falavam mal dele, que ele estava roubando cobertores, os cereais para distribuir. E ele vai para o fundo da casa, não quer atender mais as pessoas. Um momento difícil, um momento de crise. Crise é um momento em que mais intensamente você é chamado a refletir e se transformar. Todo o tempo você é chamado. Mas tem um momento que você diz, de crise. O que é crise? Maior transformação, maior demanda, maior necessidade de me transformar. Então, ele foi para o fundo da casa e ele não pensava talvez desse jeito, mas ele percebia assim. Então, ele disse, eu vou fazer uma prece. E aí, Jesus aparece para ele e diz, sintetizando, é muito bom que a gente se preocupe de distribuir o que sabe, os títulos, todas as coisas humanas, elas têm sua importância. Mas a única coisa que você leva quando sai dessa vida, nem o corpo físico você leva, é o amor que você ama. Então ele diz, Pedro, tu tens amado? Então, se você for avaliar, se você está mediunicamente bem, pense assim, eu tenho amado? Esse filho difícil? Esse amigo tão diferente? Essa pessoa que demanda de mim uma paciência, que é a minha grande disciplina que eu faço com ela? Essa outra que demanda um respeito pela diferença de pensamento, pela diferença de gênero, pela diferença disso ou daquilo. Eu tenho amado essas pessoas porque a minha mediunidade vai ser definida por esse amor que eu vou estabelecer no mundo. Assim disse Jesus para Pedro, muita paz. Tá?